Escravidão medieval. A escravidão no período medieval é um tema complexo que varia significativamente dependendo da região e do momento histórico em questão. Durante a Idade Média, que se estende aproximadamente do século V ao século XV, a escravidão assumiu diferentes formas e significados, sendo influenciada por fatores econômicos, sociais, políticos e religiosos. No início da Idade Média, após a queda do Império Romano, a Europa Ocidental entrou em um período de fragmentação política e econômica conhecido como a Alta Idade Média. Durante esse período, as estruturas sociais romanas, incluindo a prática da escravidão, foram em grande parte substituídas por um sistema de servidão que estava intimamente ligado ao feudalismo. No entanto, isso não significou o desaparecimento completo da escravidão. Em muitas regiões, especialmente no sul da Europa e no leste, a escravidão continuou a existir e a desempenhar um papel significativo na economia e na sociedade. Nos reinos germânicos que surgiram das ruínas do Império Romano, a escravidão era uma prática comum. Os povos germânicos frequentemente capturavam escravos em suas guerras e incursões. Esses escravos eram usados tanto na agricultura quanto em serviços domésticos. A Igreja Católica, que gradualmente se tornou a instituição dominante na Europa medieval, tinha uma atitude ambivalente em relação à escravidão. Embora existissem algumas tentativas de restringir a prática, como os decretos papais contra a escravização de cristãos, a escravidão não foi abolida. A Igreja muitas vezes legitimava a escravidão daqueles que não eram cristãos, especialmente pagãos e muçulmanos. No sul da Europa, especialmente na Península Ibérica e na Itália, a escravidão era uma prática mais persistente. A presença de muçulmanos na Península Ibérica, após a conquista islâmica do século VIII, levou a uma economia onde a escravidão era comum, tanto entre os muçulmanos quanto entre os cristãos. As guerras de reconquista entre cristãos e muçulmanos resultaram na captura de muitos escravos de ambos os lados. Em cidades comerciais como Veneza e Gênova, o comércio de escravos floresceu, com mercadores vendendo escravos capturados na Europa Oriental e no Mediterrâneo para os mercados do Oriente Médio e do norte da África. No leste europeu, especialmente na região do Mar Negro e ao longo das fronteiras do Império Bizantino, a escravidão era uma prática profundamente enraizada. A rota comercial, conhecida como a Rota dos Escravos, ligava o norte da Europa e a Rússia ao Império Bizantino e aos mercados islâmicos. Os eslavos, de onde deriva o termo escravo, eram frequentemente capturados em incursões e vendidos em mercados de escravos. O Império Bizantino, assim como seus predecessores romanos, utilizava amplamente o trabalho escravo em diversas atividades econômicas, incluindo a agricultura, a mineração e o serviço doméstico. Com o avanço do feudalismo, especialmente na Europa Ocidental e Central, a estrutura social começou a mudar. O sistema feudal era baseado em relações de vassalagem e na posse da terra, e a servidão substituiu gradualmente a escravidão como a forma dominante de trabalho forçado. Os servos, embora não fossem tecnicamente escravos, estavam vinculados à terra e ao seu senhor feudal. Eles não podiam ser vendidos separadamente da terra e tinham algumas proteções legais e direitos básicos, mas sua liberdade era extremamente limitada. Na Península Ibérica, a Reconquista, que culminou com a queda de Granada em 1492, trouxe consigo mudanças significativas na prática da escravidão. Muitos muçulmanos e judeus foram escravizados após a conquista cristã, e a economia da escravidão se intensificou com a expansão das rotas comerciais atlânticas. A descoberta das Américas e a subsequente colonização europeia trouxeram uma nova era de escravidão. A demanda por mão de obra nas plantações de açúcar, tabaco e, mais tarde, algodão, levou à transição do tráfico de escravos europeus
para o tráfico de escravos africanos, inaugurando o trágico capítulo do comércio transatlântico de escravos. Durante a Baixa Idade Média, as cruzadas também tiveram um impacto significativo na prática da escravidão. As guerras entre cristãos e muçulmanos resultaram na captura de muitos prisioneiros, que frequentemente eram vendidos como escravos. As ordens militares, como os cavaleiros templários e os hospitalários, muitas vezes utilizavam escravos nas suas propriedades e fortalezas. Além disso, as cruzadas comerciais e coloniais nas regiões do Báltico e do Mediterrâneo Oriental também contribuíram para a manutenção e expansão da escravidão. Em contraste, em algumas regiões da Europa, movimentos religiosos e filosóficos começaram a questionar a moralidade da escravidão. A doutrina cristã, com seu foco na dignidade e na igualdade de todas as almas perante Deus, forneceu uma base para a crítica da escravidão. Vários teólogos e clérigos medievais argumentaram contra a escravidão de cristãos e, em alguns casos, contra a escravidão em geral. No entanto, esses argumentos eram muitas vezes limitados pela realidade econômica e política da época. No final da Idade Média, a escravidão começou a declinar na Europa Ocidental, em grande parte devido à transição para o trabalho assalariado e a servidão. No entanto, a expansão europeia para o Novo Mundo e a intensificação do comércio de escravos africanos nos séculos seguintes representaram uma continuidade e uma ampliação da prática em novas formas e contextos. Bom, chegamos ao final de mais uma bela história. Obrigado por ficar até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento futuro. Até o próximo vídeo.